Estava montando o meu presépio em casa e me ocorreu pensar quem teria sido o primeiro a montar um presépio. Além disso, em muitos lugares as pessoas chamam o presépio, portal, manjedoura, tem muitos nomes, mas todos representam a mesma coisa, o dia em que o menino Jesus veio ao mundo. Há muitas formas de representar esse dia, alguns apenas colocam o menino com Maria e José, outros colocam a Sagrada Família com um burro e um boi, outros adicionam os 3 reis magos e finalmente, se visitarem os presépios no Natal, já terão visto que muitos estão cheios de pastores, casas que iluminam, rios com água de verdade, moinhos, camelos, verdadeiras obras de arte. A história original é a seguinte. Com muito pouco tempo para Maria dar à luz o menino Jesus, havia uma lei que ordenava que todos os cidadãos voltassem à sua cidade natal para se registrarem. O censo é a contagem de quantas pessoas vivem em um país. José e Maria foram então para Belém, que era a pequena cidade de origem da família de José. Naqueles tempos os percursos eram feitos a pé, passo a passo, em carroças, ou montados em algum animal, um cavalo, uma mula ou, no caso de Maria, em um burro. Levaram muito tempo para chegar a Belém, porque foram caminhando pouco a pouco, e quando finalmente chegaram à cidade verifica-se que todas as pousadas estavam cheias, todas as casas ocupadas com visitantes e Maria já estava prestes a dar à luz o menino Jesus. Procuravam por toda parte alguém que lhes desse abrigo, mas todas as portas em que batiam estavam fechadas para eles, ninguém tinha compaixão de Maria que estava com dor, porque Jesus estava para nascer. Finalmente, alguém lhes ofereceu um estábulo para se abrigar, e foi nessa manjedoura que nasceu o menino Jesus, cercado por Maria, José, o jumentinho que os acompanhava na estrada e um boi que dormia naquele estábulo. Isso aconteceu há mais de 2000 anos, você não vai me dizer que não faz muito tempo. Desde então todos se lembraram dessa data com comemorações, reuniões familiares, jantares e claro com celebrações religiosas. Mas, por que colocamos um portal de Belém em nossas casas? Quem primeiro teve essa ideia? Pois bem, olhe, o nascimento do menino Jesus ocorreu há mais de 2000 anos, e só no ano 1223 é que na Itália, um monge muito pobre, lhe passou pela cabeça lembrar dia de Natal com um presépio ou Belém. Este monge era Francisco de Assis. Ele era tão pobre que se vestia de trapos são roupas muito gastas, com muitos remendos e buracos por onde escoa o frio e a água. Francisco vivia do que as pessoas lhe davam, um pedacinho de pão, um cacho de uvas, uma maçã. Naquele Natal, para premiar as boas pessoas que comiam com ele, decidiu procurar uma gruta, pediu a um aldeão que lhe emprestasse um boi e a outro que lhe emprestasse um burro, procurou uma manjedoura. O manjedoura é o lugar onde eles colocam palha para os animais no estábulo para que eles possam comer nos dias em que não saem para pastar nos campos, e claro que o mais importante estava faltando. Ele então foi para a aldeia e perguntou se um bebê havia nascido naqueles dias. Encontrou-o e, conversando com a mãe e o pai, convenceu-os a irem no dia 24 de dezembro porque iriam realizar a representação do nascimento do menino Jesus. Então, com tudo pronto, ele fez uma proclamação. As proclamações eram a forma de anunciar a notícia ao povo, ficava no meio da praça da cidade e anunciava esta ou aquela notícia. Francisco assim o fez, postou-se no meio da praça e anunciou a todos que no dia 24 na Gruta da Montanha fariam a representação do nascimento do menino Jesus. Antes não havia rádio, telefone ou televisão, as notícias eram transmitidas de um para o outro, e então quem ouvia a notícia no meio da praça contava para os vizinhos e eles contavam para os outros, e assim toda a região ele ficou sabendo disso, coisa estranha que Francisco faria no dia de Natal. Dizemos estranho porque até então ninguém havia pensado em tal ideia. No dia de Natal as pessoas reuniram-se em frente à entrada da gruta e depois moveram algumas tábuas que tinham colocado e todos ficaram maravilhados. Lá estava o boi, o burro, Maria e José com a criança. Bem, não eram Maria e José, mas representavam o papel como bons atores improvisados. Estavam todos tão entusiasmados por ver aquele primeiro portal de Belém que a partir daquele dia todos os anos queriam repetir a encenação. A notícia do que aconteceu naquela pequena caverna e a ideia de Francisco logo se espalharam por toda a Itália. Todos queriam fazer o mesmo. Com o passar dos anos, figuras de madeira começaram a ser feitas para que todos pudessem colocar seu presépio em templos e casas. Com o passar do tempo, a ideia de Francisco se espalhou pelo mundo e hoje as pessoas colocam o presépio,
portal ou manjedoura em suas casas. E assim, de uma ideia de Francisco no ano de 1223, é que hoje temos um costume tão bonito.